João, capítulo 13, versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregará todas as coisas em suas mãos, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus. Comentários, Otávio Rosa. A ideia retratada pelas ilustrações bíblicas, muitas das vezes retrata um Cristo de forma errada, pois aquele personagem de olhos claros, pele branca, cabelos lisos, estilo europeu, nunca retratou quem de fato Cristo é. Assim como retratar um Cristo sofrido na cruz não condiz com a realidade de um ser divino. Entendemos que naquele momento onde Cristo estava sendo asfixiado pelos soldados romanos, a mando do governador de Roma, Pôncio Pilatos, que para manter-se politicamente amigável com os líderes religiosos judeus, aceitara tal afronta ao Deus vivo, era normal que Cristo encontrava-se de semblante desfalecido, porque além da dor física que Cristo estava enfrentando, e de seu porte físico franzino, muito pela questão de Cristo viver à base de jejum, ele ainda estava sentindo o gosto amargo dos nossos pecados, porém sendo Cristo o próprio Deus, onipotente, inocente e onipresente, sabia claramente o que o aguardava, mas manteve-se fiel ao amor que sente por nós. Talvez naqueles momentos de extrema angústia, o Senhor estava pensando neste momento em que estamos vivenciando, onde lamentavelmente a nação eleita de Cristo, a Igreja cristã, tem se perdido na religiosidade e nos costumes. Não é fácil, mesmo sendo Deus, para Cristo perder uma alma, quanto mais uma que um dia esteve na presença dele. E quando falamos de estar na presença de Cristo, não estamos falando de ser filiado a uma igreja cristã, seja ela católica, protestante ou ortodoxa, mas sim de uma experiência livre e única na presença de Cristo. Mas como Cristo é Deus, e não é homem para que se arrepender, ele fez de si mesmo o sacrifício perfeito e verdadeiro, onde não teria como o homem ou Satanás atrapalhar, e aquele sangue derramado pelos açoites sofrido, os joelhos e ombros ralados, a humilhação de ver soldados vestindo-lhe roupas nobres e lhe zombando, de oferecer água de privada para beber, as ofensas e os deboches eram para que hoje nos tornassem livres, mas o nosso adversário colocou no meio da nação eleita de Cristo, a religião, conceito que já existia no mundo pagão, usou o miticismo para criar fatos inexistentes na história de Cristo, como a tais moedas pagas pelos judeus pela traição de Cristo, ter uma exposta na Basílica de São Pedro. Vejamos o que a Bíblia diz. Mateus, capítulo 27, versículos 6 ao 10. Entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos este dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo do oleiro, e formar um cemitério para estrangeiros. Por esse motivo ele se chama Campo de Sangue até estes dias. E assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor me havia indicado. A menos que tenham encontrado um antepassado do antigo dono do terreno, e dele ter comprado tal moeda, mas claro, isso estamos falando de modo hipotético, e ainda que fosse, teríamos que comprovar a veracidade das informações e do material. O apóstolo Paulo talvez tenha sido o último ser humano a ver pessoalmente a Cristo, quando o mesmo foi chamado pelo Senhor para o ministério apostólico. Porém, o que diz a tradição religiosa, que Jesus Cristo foi o fundador da Igreja Católica, mas tal fato se deu cerca de 360 anos aproximadamente depois do encontro do apóstolo Paulo com Cristo, e segundo a Bíblia, a próxima aparição pública de Cristo se dará no dia em que o Senhor virá para julgar conforme a sua justiça. A Igreja Protestante também tem seus miticismos religiosos, como unções, festas de costumes judaicos, sacrifício financeiros, e o positivismo são algumas das coisas feitas dentro dos templos. Mas é lógico que tudo isso já era do total conhecimento de Cristo, entretanto era necessário que Cristo assim procedesse em favor de nós, para que assim tivéssemos a plena certeza de que Cristo é Deus, e zela por nós. Ajuda-nos a pregar o Evangelho de Cristo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta o teu rosto, e te dê a paz.